capítulo 13. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6, em nome do Senhor Jesus. Lucas 13, a partir do versículo 6, em nome de Jesus. Traz uma Bíblia para nosso irmão. Amém. Amém. Lucas, capítulo 13, versículo 6, da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada e na sua vinha, e vinham procurando fruto nela e não achou. E pelo que disse ao viticultor, há 3 anos fui procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, para que esta, ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, e se vier dar fruto, bem está, e se não, mandará cortá-la. Deus Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Que esta seja uma palavra revelada diretamente do alto céu, para a tua igreja, para os nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vemos no título que mais uma vez Jesus está declarando através de uma parábola. Se nós lermos o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, nós vamos notar uma leitura completamente diferenciada dos outros livros. Porque nesses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver grandes parábolas. E Jesus, ele tem um tema didático dele mais de ensinar do que o de pregar. E é por isso que Jesus, ele muitas vezes, a maioria das vezes de Jesus, é ensinar, não é pregar. Ele fala: pregai e ensinai. E muitas vezes nós temos pregações, mas sem ensinamento algum. E aqui a palavra de Deus vai falar para nós que Jesus, irmãos, ele fala através de parábolas. A ovelha perdida, ele fala da dracma perdida, ele fala do filho pródigo, ele fala da semente, ele fala daqueles servidores. Então ele fala através de muitas parábolas. Ele mais ensina do que prega. Essa é a didática de Jesus. Que quando Jesus ele encontrava uma multidão, a primeira coisa ele passava a ensinar. Então existe uma diferença entre o pregar e o ensinar. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós ganhamos alma, nós ganhamos vida para o Rei. Mas quando nós pregamos e ensinamos a palavra de Deus, nós também fazemos discípulo. E esses discípulos é aqueles que levam a pessoa a caminhar após levantar as suas mãos, aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então os discípulos eles começam a ensinar uma outra pessoa, e assim a palavra de Deus vai sendo propagada dia a dia. Então a diferença entre o pregar a palavra de Deus e o ensinar a palavra de Deus, porque há muitas igrejas que pregam, mas não tem pessoas levantadas para ensinar a palavra de Deus. E ensinar a palavra de Deus é quando se faz discípulos, é quando faz essas pessoas que aceitaram a Cristo um dia a continuar a caminhada do Senhor, porque ele aprendeu a palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus vai falar de uma parábola. E quando nós entramos no livro de Lucas, que nós relatamos agora a leitura, nós entramos
capítulo 13, no versículo 6, ele vai dizer, então, veja bem, Jesus. Irmão, eu gostaria hoje um culto da ceia. E essa palavra é uma palavra, já vou adiantar, que é uma palavra forte para todos nós. Porque a palavra já se inicia dizendo, não foi o pastor que está falando. Aqui você fala, o pastor pregou uma palavra, mas aqui a palavra já inicia falando, então Jesus proferiu uma parábola. A parábola significa semelhança. E Jesus, ele usava das parábolas para ficar mais fácil o entendimento que ele queria passar no recado para o povo, para a multidão. Então ele usava de parábola, ele usava de comparação semelhante, e ele falava a história semelhante para o povo ter mais um entendimento. Por isso que Jesus, ele ensinava mais do que ele trazia a mensagem, do que ele pregava. E a palavra de hoje, a parábola que Jesus nos refere nessa noite, diz que Jesus, ele profere uma parábola, e um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Aqui nós começamos a descobrir o segredo. Essa figueira estava plantada onde? Na vinha. A vinha é o quê? Uva. E o que é que essa figueira estava plantada no meio de uma uva? Essa figueira, irmãos, representa eu. Que Jesus, que aquele homem, o dono daquela agricultura, ele parou de plantar a sua videira para plantar uma figueira. Deus foi aquele que parou de fazer aquilo que ele estava fazendo. Ele me pegou sem merecimento, sem crédito nenhum, e me colocou num lugar que eu não era merecedor. Foi Deus que pegou eu, pegou você e nos colocou num lugar que nós não é merecedor. Deus foi aquele que nos pegou, irmãos, que nos lavou, que nos remiu, que nós não tínhamos merecimento algum, porque todos nós já estávamos condenados. Mas Ele, pela sua infinita, santa misericórdia, Ele viu a mim, viu a você, e Ele pega e fala assim, não, esse eu vou dar uma oportunidade para ele, e ele vai, ele para aquilo que ele está fazendo, e coloca no meio da sua videira, ele coloca um pé de figueira, dando uma oportunidade dali começar a ver fruto. Mas a palavra de Deus continua falando que durante os 3 anos, o próprio, aquele que plantou aquela planta, o próprio que plantou a figueira, durante 3 anos consecutivos, ele vai até aquele pé e ele não consegue ver fruto, ele não consegue só ver folhas, ele só vê tronco, mas os frutos ainda não estão. Quando nós falamos na videira, nós estamos falando de uma terra fértil. A terra onde dá uva, nós partimos do lado de Vinhedo, Campinas, um lugar assim, dá muito pé de uva. E a gente passa na estrada até perto de Vista. E no sul mais ainda, porque lá é a terra do vinho do Vinhedo. Então você vê que perde de vista, mas no meio de tudo aquilo, irmãos, ele vai e planta um pé de figueira. Esse pé de figueira representa Israel, eu e você. E ele pega, nos planta naquele lugar, no meio de tudo aquilo, num lugar que nós não era merecedor, porque lá só era vinho, só era uva. A uva, o vinho representa a alegria dentro da palavra. E foi naquele lugar que ele plantou eu e você, numa terra fértil, numa terra boa, num lugar onde há alegria, num lugar onde há paz. Então ele deu para nós uma oportunidade de ser plantado, e ele nos plantou lá. Mas durante o primeiro ano,
figueira. E ele, chegando lá, ele só vê folhas. Ele vê que está bonita, está frondosa, mas o principal não está. E diz que no primeiro ano, no segundo ano, ele, o mesmo que plantou, veja bem que não foi o outro, mas o mesmo que plantou, o mesmo que falou assim: não, a esse eu vou dar oportunidade, a essa eu vou dar oportunidade para ela. Mas chega em 3 anos e ele nada vê. E a palavra de Deus diz que Jesus, irmãos, a palavra dele, ela é a justiça, ela é divina. E ela chega e fala: corta a figueira. A determinação do dono da agricultura: corta esta árvore, porque ela está tomando espaço. Veja bem como que é essa palavra. Ela está tomando espaço. Procurar fruto nessa figueira e não acho, pode cortá-la, porque ela ainda ocupando inutilmente a terra. Pesada. Inutilmente ocupando espaço de outro. Você, irmãos, que chegou pela primeira vez, segunda, terceira vez, você está tendo oportunidade. Deus está dando oportunidade. Ele plantou, ele pegou nós aonde nós estávamos. Nós não era merecedor, mas ele nos deu a oportunidade. Mesmo quando a sua mãe não cria em você, mesmo quando a sua família não creu em você, mas teve um que creu: não, esse eu vou dar a oportunidade. E Deus foi lá e nos plantou. E Deus foi lá e nos colocou no meio da alegria, no meio da paz. E ele chega lá e vai procurar fruto. A árvore está viçosa, a árvore está bonita, mas não há fruto. E a determinação dele é: corta. Mas nós sabemos que nós temos um advogado, nós temos um intercessor. E diz a palavra do Senhor que naquele momento, irmão, quem é que entra? O viticultor. Ele entra e fala: não, Senhor, dá mais um ano, dá mais uma oportunidade, dá mais um ano de vida, dá mais uma oportunidade. E aqui ele começa a falar. E diz assim: e ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha nela estrume. Aqui Jesus ele vai fazer 2 coisas. A primeira coisa é escavar, e a segunda, adubar. Quando se fala em escavar, está falando em remover a terra e tocar na raiz. E na raiz, irmãos, a palavra de Deus fala, a raiz são as nossas origens. Qual é a sua origem? A sua raiz lá dos antepassados. E ele vai tocar na raiz. E na raiz tem muitas pessoas que não gostam de tocar na raiz do passado, porque a raiz, irmãos, quando nós lembramos das nossas raízes, da onde Deus nos tirou, da onde Deus nos plantou, nós vamos adorar a Deus, nós vamos engrandecer, nós vamos ser aptos, nós vamos fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos. Quando nós lembramos da onde nós saímos, das nossas raízes, você lembra da onde Deus te tirou, você lembra dos livramentos que Deus te deu, você lembra das madrugadas que você passou falando com o Senhor: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, tira até mesmo a minha vida, mas eu não suporto mais essa situação. Você lembra das suas origens e você agradece a Deus.
Mas aquele que não tem raiz, irmão, ele não lembra de onde ele foi tirado. Aquele que não tem raiz, ele não reconhece aquilo que Deus já fez na vida dele. E ele continua sobre a face da terra, ocupando lugar inutilmente. E a palavra mais forte é: porque muitos já foram embora, porque estavam inutilmente sobre a face da terra. Não deu fruto. E se nós ainda estamos aqui, é porque Deus ainda, irmão, está dando uma oportunidade. Amém. Ele fala: Senhor, deixa mais um ano, eu vou escavar, eu vou mexer na raiz, porque muitas coisas, irmãos, não estão na folha, não estão no tronco. O Marcelo sabe disso, ele planta muito, mas estão na raiz. Quantas parasitas, quantos pulgão, quantas pragas, mas muitas não estão na folha, muitos não estão no tronco, mas está na raiz. E é na raiz que agora ele vai mexer. Ele fala que ele vai escavar ao redor dela para tirar os parasitas. Que parasita é essa, pastor? Parasita das amizades, que suga toda a sua mente, dizendo para você que nada vai dar certo. Assim é a tua mãe, assim é a tua avó, e assim também vai ser você. E você fica dando ouvido a esse tipo de conversa. Você dando ouvido às pessoas lá de fora que não conhecem a verdade, não conhecem a lei. Os parasitas estão sugando de você, irmão, a seiva da raiz, que te faz crescer, que te faz prosperar, está sendo ceifado por essas parasitas. E é essas parasitas que o Senhor vai arrancar hoje, mas dando uma oportunidade. Senhor, deixa, eu vou escavar, dá mais um ano de oportunidade para ele, dá mais um ano de oportunidade para ela. Eu vou escavar em volta, eu vou tirar os parasitas, eu vou tirar a praga, eu vou tirar tudo isso. Mas se frutificar, bem. Se não frutificar, Senhor, pode mandar cortar. E você acha que isso não tem acontecido no meio de todos? Tem acontecido. Então a palavra de Deus está falando e fala assim: e ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escavo ao redor dela e me ponha estrume. Ele cavoca, ele mexe na raiz, ele tira as parasitas e depois ele aduba, ele fortalece. A palavra é o esterco, a palavra é o adubo, a palavra que vai levantar. E se assim for e frutificar, ele diz no final do texto: bem está. Se não mandará, o Senhor pode mandar cortar, porque isso aí não tem jeito mesmo, não. A revelação não do pastor, não minha. Um ano você vai ver coisas que em 3 anos vocês não viram. É a revelação da palavra. Se você aceitar o adubo, aceitar o estrume, a palavra de Deus, tirar as parasitas, dentro de um ano você vai dar fruto. Dentro de um ano você vai ver a tua vida completamente transformada, completamente mudada. Aquilo que você não viu durante o seu percorrer de vida, dentro de um ano a tua vida terá transformado, porque diz a palavra do Senhor: a minha pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não passa em vão. Mas aquele que estiver adubado, está numa terra fértil, que é uma vinheira. A vinheira já está numa terra boa, uma terra fértil.
Agora ele remove, ele tira os parasitas, ele tira toda aquela doença e aduba, ele coloca e vai voltar lá dentro de um ano. Se não haver fruto, a ordem é: corta. Por quê? Porque ela ainda ocupando inutilmente a terra. O que resumo disso daqui? O que ele está falando? Faça a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Pregue, ganhe almas, traga almas para a igreja, pregue no seu serviço, pregue na escola, pregue em casa, muda a tua conduta, para de ficar xingando, para de murmurar, levanta a tua cabeça, toca a tua vida. Esse é o fruto que o Senhor quer que cada um de nós temos, irmãos. O fruto aqui, você não é que você tem que ser pregador, sair que nem doido aí. Não está falando isso. O fruto que ele está falando, eu plantei você, filho, eu quero mudança, eu quero ver fruto, transformação de vida, mudança de caráter, de mente. Deus o criou o homem imagem e semelhante. Que imagem e semelhança é essa? A minha? Não. Ele está falando de fisionomia? Não. Ele está falando, ele ouve, ele vê, ele fala. E nós é a mesma coisa. Nós já temos ouvido da parte de Deus. Deus já tem dado oportunidade. Nós somos plantados, irmão, num lugar que nós não era merecedor. Nós não era digno, mas mesmo assim deu oportunidade. Nós estamos aqui, não é porque o pastor está aqui, não é porque sabe ler a Bíblia. O pastor está aqui não é porque ora. O pastor está aqui não é porque jejua. O pastor está aqui, irmãos, tudo isso edifica, tudo isso nós temos que fazer. Mas nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Todos nós. Aquele que lê muito, bem. Aquele que ora muito, continue orando, porque é bom orar, mas não foi a tua oração que te fez chegar até aqui. Não foi a leitura que você passa lendo que fez você chegar até aqui. Não foi a pregação que fizeram eu estar até aqui. Mas a infinita santa misericórdia de Deus, irmãos. É ela que nos tirou do lugar que ninguém dava nada, como foi falado, um lugar desacreditado, nem os nossos parentes acreditavam em nós. Eu fui um desse, que no meio da minha família ninguém acreditou em mim, irmãos. Ninguém acreditou. Eu era pedra de tropeço, eu era perdido. Quando entrava na favela, até a favela corria, fechava a porta do barraco, era ruim, e não gostava de crente, mandava, quem era crente, mandava embora. Esse era eu, esse era o antigo Paulo. Mas o fruto que ele quer ver, irmãos, ninguém aqui é santo. O pecado não vai carregar até no último instante que a gente jogar a gente dentro do caixão. Nós vamos continuar errando, irmãos. Mas os nossos erros têm que ser um erro como se fosse um acidente. Agora a gente pega deliberadamente achando, como diz a palavra de Deus, diz assim, a palavra de Deus, o fato de Deus não punir os pecadores imediatamente, não significa que Ele está provando o pecado. Antes demonstra que é misericordioso e que os pecadores precisam de se arrepender enquanto há tempo. Então não acha que tudo que está fazendo, que está dando certo, não, porque Deus é na minha vida, Deus é comigo. Não, Ele está falando aí. O fato de Deus não nos destruir, não nos punir imediatamente na hora, é pela misericórdia dele, dando a oportunidade de nós arrependermos do nosso pecado antes que acabe o tempo. Qual o tempo que
ele determinou nessa parábola. Quem tem coragem de falar? Um ano. Você tem um ano. Palavra boa é esta. Um ano. Se não voltar, ele vai voltar. E se não tiver fruto, a ordem é: corta, porque está usando a terra indevidamente. E muitos têm sido ceifados, mas não conhecem essa palavra. Que nós possamos ser ceifados a qualquer momento. O fruto, como eu dito, é a nossa própria transformação. É as pessoas verem que você está dentro de uma igreja. Eu sou evangélico. A pessoa vai olhando de lado até olhar para trás. Eu não creio. Agora, quando você chega, pastor, ô irmão, ora por mim. Quem é que está vendo? Todo mundo sabe, todo mundo vê. Ontem eu dei testemunho, quando eu estava no campo missionário. Chegava na rodoviária, irmãos, com a minha maleta, com a mala, de roupa suja, ficava dias e dias fora pregando, sentava na rodoviária, vinha pessoas sem conhecer do nada, na rodoviária de São Carlos: pastor, o senhor faz oração para mim? Eu só olhava assim e falava: faço. Aí começava a orar. Daqui a pouco vinha outro na rodoviária que estava olhando, chegava encostado e fazia aquela fila de 4, 5 pessoas para orar. Aí tinha uma irmãzinha sentada na cadeira do banco de cimento, estava chorando. Cheguei nela, falei: filha, aquele que você esperava tanto tempo está acabando de chegar agora. Acabei de falar, o ônibus encostou. E ela ficou olhando para o ônibus. Daqui a pouco começa a descer as pessoas. Na hora que chega aquele que eu tinha falado, ela sai correndo, ajoelha no chão e dá glória a Deus. É isso que Deus quer. É isso tudo. Pregar, irmãos, não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Uma coisa eu vou te falar, deixar vocês bem atentos. Quando vir no coração o desejo de falar de Deus, é Deus. O inimigo não vai colocar no seu coração o desejo de você falar para Deus para ninguém, irmãos. E muitas vezes o inimigo coloca aquele desejo dentro de você. Deus coloca o desejo dentro de você e você fica com medo e fala: não, eu não vou falar, eu vou ser envergonhado. Ah, não é Deus que está falando, é Deus sim. Porque o inimigo não vai falar para você falar da parte de Deus. Então, sentir o coração pregue, fale. Irmão Manuel está ali. Um dia sim, um dia não, está fazendo molhadas. Deus tem um propósito atrás de todo sofrimento. Não estava pregando fora, agora está pregando no meio de águas. Tem pessoas que chegam agora e pedem oração para ele. Mas enquanto era vivo, fazia isso? Não fazia. Com certeza não. Mas Deus tem a sua forma e meta de trabalhar. Mas agora, ele prega. Agora ele fala. Agora ele testemunha aqui. Você vê, é o fruto, é a mudança. Então o fruto é nós mudarmos. Aonde quer que estiver, trabalho, escola, casa, vizinhança te vê, parente te vê, outros te vê, e fala assim: não, esse verdadeiramente é o cristão. Esse é o fruto que o Senhor quer. Mas carteirinha pendurada, título de pastor, apóstolo, essa semana eu vou ser depedido se vocês quiserem. Essa semana apareceram 2 varão louvando que eu obedeça. Porque a turma agora está ungindo pastor, ungindo presbítero, está ungindo apóstolo, está ungindo bispa, apóstola. Agora está ungindo, sabe o que eu vi essa semana? Querubins. Não, aqueles 2 cantam demais. Foram lá e ungiram querubins. Irmãos, nós chegamos no fim dos tempos. Estão ungindo anjos de Deus. Como o homem carnal não pode ungir um anjo de Deus, irmãos? Ao ponto que já está.
Essa palavra não é uma palavra dura, é uma palavra de edificação. Para você saber que você é um escolhido de Deus. E Deus te plantou num lugar onde nós não éramos merecedor, aonde nós não éramos dignos, aonde nós não tínhamos, irmãos, nada para dar a Deus. Mas Ele foi com você, Ele viu você, Ele conhece você. E por isso você, não, esse eu vou dar chance, esse eu vou dar oportunidade. Eu mesmo, voltando a falar o que eu falei, mesmo sua mãe tem duvidado de você, seu pai duvidou de você, mas ele acreditou em você, e você está aqui hoje por causa da misericórdia dele. Então isso, irmãos, tem que ficar dentro de nós esse registro, que nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele nos plantou num lugar que nós não éramos merecedores. A vinha, se vocês verem, uma vinha perde de vista, mas no meio daquela vinha, Ele parou de plantar o que Ele plantava e plantou você. E em você Ele vai vir procurar fruto. É em você que Ele vai vir procurar fruto. Não veja as folhas viçosas, os troncos bonitos, mas se não tiver fruto, nós pode ser cortado. Foi a ordem que Ele deu. Pode cortar. Só que pela misericórdia nós temos Jesus, advogado. Senhor, dá mais um ano, dá mais uma oportunidade. Ele vai mudar, ela vai mudar, ele vai mudar a conduta, ela vai mudar a conduta dela, vai ser diferente. Eu vou adubar, eu vou escavar, eu vou tirar as pragas que tem, que está dando crescimento, eu vou tirar as larvas que está dando para ter crescimento, eu vou colocar o adubo, dá mais tempo. E daí ele fala, mas em um ano, se não der, o próprio Jesus fala, o Senhor pode mandar cortar. Está aí. E fala assim, e se vier dar fruto, bem está, se não, mandará cortar. E nós não queremos que ninguém seja cortado dessa forma, que nós sejamos um dia levados, mas levados direto para o reino de Deus, para aquele lugar aonde aquele malfeitor que eu falei no início está. Ele entrou e nós estamos lá lutando para lá chegar também um dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de passar para a parte final.